Novo Testamento, Mateus, capítulo 6. Sai do jeito dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém. Mateus 6, o verso é 33. Verso 33. Eu vou ler. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Não fecha a Bíblia, não. O Senhor me deu essa palavra na madrugada. Essa madrugada eu fiz serão. Eu disse, meu Deus, eu vou orar por tanta gente assim. Mas foi o que Deus quis. E eu orei por vocês também, apresentei vocês. E o Senhor me deu essa palavra, mas Ele me disse simplesmente isso, mas buscai. Eu em Senhor, Ele é mais buscai. E depois me deu o restante do versículo. E esse versículo, ele é um versículo curto, porém muito grande em grandeza de Deus. Porque ele fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quando o Senhor falou para mim, Nara, mas buscai, eu fui perguntar, Senhor, a gente sabe, Pai, que a tua palavra ela é fiel, e o Senhor está falando aqui para buscar o seu reino e a sua justiça, e não nos preocuparmos com as outras coisas que o versículos acima fala. Mas quando Deus falou para mim, mas buscar, ele quis bem claramente dizer o seguinte: quando você deseja algo, você sempre vai atrás daquilo que você quer. E quando ele me lembrou disso, ele ainda fala, ele trouxe o quê? Ele trouxe um outro versículo, porque a palavra fala, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Então quando ele falou isso e logo depois ele trouxe um outro versículo, eu disse, Pai, eu estou entendendo o que o Senhor está querendo, mas a palavra em si, ela vai falar a partir do verso 23, louvado seja o nome do Senhor Jesus, verso 23 não, aqui, 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Aí, no verso 33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, por isso que muita gente fala todas as coisas, a Bíblia não fala todas as coisas. A Bíblia fala essas coisas. Que coisas? Se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que se alimentar. Aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com o que comer, com o que beber e com o que vestir. E logo mais abaixo ele fala bem claramente, olhe para as aves do céu. Deus é tremendo. Quando Jesus fala isso para mim e para você, sabe o que ele está dizendo? Só busque a Deus, que o resto que você precisa, Ele vai dar um jeito de trazer. Mas aí a gente pensa assim, não, mas aí eu não vou mais trabalhar, eu vou só buscar o reino de Deus. Não, ele diz, comer, beber e vestir. Comer, beber e vestir. E logo abaixo o Senhor Jesus, ele vem repreender cada um de nós, dizendo, os ímpios, eles fazem isso. Então ele está dizendo, não se igualem, não se preocupem. Não se preocupem. Por quê? Porque olhe para as aves do céu. Quantos de nós aqui já acordou, principalmente vocês que foram para o interior, acordou com o canto das aves? Cada canto mais bonito que o outro. Cada ave mais bonita do que a outra. Nosso Brasilzão, a gente vê tantas espécies de aves. Olhe para cada uma delas. A beleza de cada uma delas. O canto de cada um deles. Vem cá, se a gente não botar água com açúcar, um beija-flor beber, ele vai buscar em algum lugar ou não vai? Quando eles estão, os animais silvestres lá na floresta, que ninguém caçou eles, nem pegou eles para botar na gaiola, de quem eles se alimentam? Será que alguém vai lá na árvore levar alimento para eles? Não. É isso que Jesus está falando para mim e para você.
Essas aves, elas são alimentadas. Essas aves, elas têm tudo o que elas precisam. E por que a gente se preocupa tanto em ter se o próprio Deus nos dá? A Bíblia é bem clara quanto a isso. Será que se eu buscar realmente o reino de Deus, a justiça dele, o que é a justiça de Deus? É quando você começa a viver. Você começa a viver a justiça de Deus. E na justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas missionárias, verso 25 já disse: bebida, comida e vestes. Olhai para as aves do céu, que nem semeia e nem cega, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Olha o que Deus está falando para mim e para você. Você tem valor, você está preocupada com o quê? Será que você não tem tanto valor para Deus? Essas aves, olhe, a palavra vai falar na criação, quando o Senhor criou Adão. O Senhor criou imagem e semelhança, ou sem imagem e semelhança do Senhor. A ave não é. A palavra do Senhor é bem clara quando ele vai falar do lírio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, olha para as aves do céu. E aqui, verso 27. E qual voz poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por quanto andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quando o Senhor fala na palavra, a minha mente, acredito que a de vocês também, vai nas mais lindas flores, vai na natureza, vai ver em tudo que Deus criou. Tudo isso diante de nós não é nada para Deus. Por quê? Porque somos mais importantes do que isso. E Deus está dizendo para mim e para você, muitas vezes a gente está preocupado e isso toma o nosso tempo e o tempo com Deus. Porque quando a gente está preocupado, a gente não ora bem. Quando a gente está preocupado, a gente nem jejuar, a gente lembra de jejuar. Ou se jejuar, a gente quebra o jejum. Porque quando a gente está preocupado, a palavra é bem clara com isso. Quando a gente está preocupado, a gente não tem uma intimidade nem com a nossa família. Às vezes a gente anda irritado. A gente anda, como diz o ditado, assoberbado. Os jovens não entendem isso. Irritado, preocupado, nervoso. Mas Deus está dizendo, busca o reino. Busca o reino, e muitas vezes vocês pensam que buscar o reino, como eu já falei, gente, você precisa congregar, claro, vocês estão congregando aqui, não é uma igreja, mas vocês estão congregando porque vocês estão se alimentando da palavra. É pouco, não é o suficiente o que nós precisamos. Se possível, a gente faria 3, 4, 5 vezes esse encontro para poder a gente se alimentar mais. Mas é importante a gente estar unidos aqui, ouvindo a palavra, se alimentando do que o Senhor tem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando o Senhor fala, buscai o reino dentro do seu quarto, eu gosto quando a palavra fala, entre no quarto, feche a porta, busque a Deus. O próprio Mateus 6 aqui fala, o 6,6, que fala aqui, ó, quando orares, entra no seu aposento, fecha a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então muitas vezes você não precisa estar aqui no meio para poder orar ao Senhor. Você não precisa esperar o encontro de quarta-feira ou de segunda, de terça para orar ao Senhor. Isso é buscar ao Senhor. É o seu momento de intimidade com Deus. É o seu momento no banheiro. É o seu momento na cozinha, como eu já falei. É eu lavando roupa, eu converso mais com Deus do que em qualquer outro lugar da casa. Porque tá eu e ele ali, não tem Breno buzinando no meu ouvido. E já tem outras pessoas que o único lugar de paz é no tempo que está no banheiro, ou tomando um banho, ou fazendo suas necessidades, é o tempo que está conversando com Deus. Isso é buscar o reino. Não tem um lugar específico para a gente orar. Obrigado, Senhor. O Senhor vai trazendo as palavras assim, ó. Quando aquela mulher samaritana perguntou a Jesus onde é que era o lugar certo para buscar
ou para fazer os seus sacrifícios, suas ofertas? Se era no monte ou se era na sinagoga? E o Senhor diz: haverá o tempo que nem no monte nem na sinagoga vocês terão que orar, terão que sacrificar, porque não tem um lugar específico. O lugar específico é um lugar onde você se sente bem. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja. Quem tem congregação, vá para a sua congregação. Vem para aqui, vai para a sua congregação. O importante é você se alimentar da palavra, buscar a Deus, buscar o reino e viver a palavra. Porque não adianta eu pegar isso aqui, e ler a Bíblia, se possível até em um mês. Mas se eu não viver um versículo desses aqui. Se a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, isso não quer dizer que todo dia, 3 horas da manhã, você tem que pegar a Bíblia para ler, não. Às vezes você não pode pegar 3 da manhã, mas você pode pegar 8. Se você não pode pegar 8, você pega meio-dia. Se você não pode pegar meio-dia, você pega 3 horas. Se você não pode pegar 3 horas, em algum momento você pega a Bíblia para ler. Porque você vai ter um tempo com Deus. Um tempo de qualidade. Às vezes vocês querem ficar 1 hora lendo a Bíblia e não é de qualidade. Mas se você pegar 15 minutos e se dedicar a Deus, só você e Deus, você já ganhou aquele momento. Então, quando o Senhor fala em buscar, o Senhor falou claramente buscar. Por que Ele está mandando a gente buscar? Ele está falando para vocês aqui, buscar. O que é que vocês estão precisando para você buscar? Sabe? Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. É bíblico. Então, o que é que vocês precisam fazer? Se despedir de quê? Para que a gente possa buscar o reino. Eu falo para mim também. Eu não falo de vocês não, que a minha vida não é 100% maravilha, não. Tem dia que eu não consigo pegar a Bíblia para ler. Eu tenho que pegar o celular, porque às vezes até a Bíblia some dentro de casa. E não é brincadeira, não. Eu pego o celular para não ficar sem ler a Bíblia. Eu tenho um devocional que me lembra, o lembrete no meu celular. Para quê? Para eu fazer o devocional. Por quê? Porque se eu fizer a vontade da minha carne, eu não leio a Bíblia. Eu passo o dia sem ler a Bíblia. Então eu tenho no meu celular justamente para me lembrar. Eu boto o lembrete no mínimo 2 vezes no dia para me lembrar da palavra do dia, para me lembrar do meu estudo, que eu tenho um plano de leitura, para me lembrar para eu ler. Então não é fácil. Principalmente para todo mundo que tem um monte de carga. As que trabalham dentro, que não tem horário, e as que trabalham fora e dentro. É puxado, mas a gente tem que buscar. A gente tem que fazer. E vocês vão fazer, não é para mim. Vocês vão fazer por vocês. Observem a vida de vocês. Alguns vão dizer assim: não, mas eu não tenho congregação, eu ainda não aceitei Jesus. Mas pense, de antes de começar os cultos aqui, para hoje, teve ou não teve mudança? É só olhar se olhem no espelho. Se olhem no espelho. Porque eu consigo ver o externo, mas Deus mostra o interno também, de cada um de vocês. Todos mudaram. Alguns um pouquinho, alguns um pouco mais, mas todos mudaram e mudaram para melhor. Será que o Senhor não se agrada disso? Será que esse momento não está estremecendo o inferno está furioso? Claro que sim. Mas a gente não deve dar lugar ao inimigo. Teve o culto hoje maravilhoso, acabou o culto, tem a Bíblia, lê, Senhor, eu quero mais. Sabe o que é que eu mais oro para Deus? Não deixa eu desanimar de estar na sua presença. Todos os dias, pode ter certeza, todo dia eu falo isso. Deus, não deixa eu desanimar, não deixa o meu cansaço tomar esse desejo da glória. Porque tudo que a gente está fazendo aqui tem um propósito apenas. É um propósito. Não é um grupo de estudo nem de conversa, é um propósito, é a salvação. É a salvação. Não tem outra conversa a não ser essa. Tudo que a gente está fazendo aqui não é nada ainda. Porque se a gente não... Sabe quando a palavra fala examine o homem a si mesmo? Esse examinar é isso. É a gente ver onde é que está os carrapichos para poder tirar e jogar fora. Onde é que está as coisas que estão manchando as vestes? Bora lavar. Que o noivo só leva a noiva com a veste limpa. Então tudo isso aqui que a gente está fazendo agrada ao Senhor, estremece o inferno, mas a gente tem que fazer mais. Porque é individual. É individual. Eu não estou prestando meu culto ao Senhor agora. Eu estou ministrando a palavra. O meu culto racional é eu e Ele. Quando a gente senta para a gente estudar a palavra hoje, a gente está se alimentando. Porque a palavra vai dizer que a fé vem no ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fé vem no ouvir.
Então vocês estão alimentando a sua fé. Sabe? Vocês estão alimentando a sua fé porque vocês estão ouvindo a palavra do Senhor. Mas além disso, o seu culto racional a Deus é sua oração, sua adoração, sua súplica, sua humilhação, sua rendição, sua lágrima. Tudo isso no seu quarto, numa congregação, aqui. Tá entendendo? Algo mais. Não só sentar e ouvir, mas é levantar e adorar. O que a gente fez quando vocês chegaram, que foi a oração, que foi o louvor. Isso é prestar um culto racional ao Senhor. Mas tem um pouco mais. Isso tem que fazer constante. Quando não tiver culto aqui, adore na sua casa. Quando não tiver culto aqui, ore na sua casa. Quando não tiver culto aqui, no caminho para o trabalho, adore ao Senhor. Busque o reino. Isso é buscar o reino. Isso é buscar o reino e a justiça dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória, fica todo mundo sabe, fica até com medo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode parar.